Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, neste dia do Senhor, neste domingo, dia 26 de abril de 2020. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre em seu Filho Jesus Cristo, no amor do seu Filho ressuscitado. E nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho que narra o acontecimento que se deu na estrada de Emaús. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo.
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. A cada semana estamos vivenciando esse mistério da ressurreição de Cristo, fazendo memória daquelas semanas que ele esteve ainda se manifestando visivelmente aos seus discípulos, antes de voltar definitivamente para o Pai. Hoje, temos a liturgia que quer justamente nos fazer compreender como que depois da ressurreição, Jesus pode continuar realmente vivo no meio de nós, vivo na nossa vida, vivo no nosso dia a dia. A nossa fé é esta: crer que Cristo está realmente ressuscitado e vive cada dia conosco como um amigo fiel e para sempre. Mas podemos nos perguntar: como compreender concretamente tudo isso? De que modo nós podemos reconhecer Jesus no meio de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A cena de Emaús, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, é de fato uma obra-prima da catequese litúrgica e missionária. Ali é descrito o itinerário de 2 discípulos que deixaram Jerusalém, iludidos e ao mesmo tempo desiludidos
depois que presenciaram a morte de Jesus na cruz, esses 2 discípulos, depois de fazerem a experiência do crucificado, ressuscitado, eles voltam, cheios de alegria, retornam com toda a confiança para testemunhar a verdade da ressurreição. A crise da cruz parecia ter tirado daqueles 2 discípulos, como também dos outros, tirado a esperança. Mas no caminho, Jesus chega até aqueles 2 discípulos, chega por trás e caminha ao lado deles. No primeiro momento, não o reconhecem, porque agora ele está diferente. Ainda que seja a mesma pessoa, mas está numa outra forma de existir. Só o reconhecerão, de fato, quando as Escrituras forem explicadas e quando o pão for partido. É no Evangelho de hoje que nós encontramos essa resposta, irmãos, para a pergunta: onde nós vamos encontrar o ressuscitado? O evangelista Lucas, com a sua narrativa, nos apresenta o onde, o como e o porquê Jesus ressuscitado continua a se colocar no meio dos seus discípulos. Então, em primeiro lugar, onde se pode de fato fazer a experiência do ressuscitado? Na comunidade. É no caminho que Jesus se dá a conhecer. É na escuta da sua palavra e no partir do pão que ele se revela. O caminho, irmãos, é Jesus. E encontra o caminho a comunidade que está unida a ele. No início da igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus era chamada de os seguidores do caminho. Porque Jesus mesmo tinha dito que era o caminho e tinha indicado o caminho. Então, qual é o lugar que nós experimentamos a presença do ressuscitado? A comunidade dos seguidores do caminho. Como que isso acontece? Quando a palavra de Deus é explicada e o pão é partido. Na Santa Missa, na celebração da Eucaristia, onde Jesus se aproxima de nós, nos revela as Escrituras, como nos lembra o prefácio da missa, e parte o pão para nós. Que Jesus nos ajude a andarmos sempre mais no caminho com Ele. E que Nossa Senhora reze por nós. Porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Vês como